Pessoal, esse tema é de interesse de muita gente. E eu só vou começar essa live, só vou começar quando tiver no mínimo 50 pessoas. Então, se você tá aí, apareça, chame os demais. Vou dizer para vocês sobre o que vai ser. Doutora, vou conseguir tirar minha autorização de residência com manifestação de interesse depois que o governo falou que só tem que pode mudar e só autorizar pessoas que têm um contrato de trabalho? Vou conseguir tirar minha manifestação de interesse, vou conseguir tirar minha residência se eu estou desempregado no momento, o que eu faço? Só vou começar o vídeo depois que tiver 50 pessoas na live. Vocês, por favor, deem o seu jeito aí, comecem a chamar os amiguinhos. Comecem a chamar os amiguinhos. Porque depois fica um monte de gente mandando mensagem pra mim no privado exatamente sobre aquilo que eu falei. Então, ó, o Marcelo tá perguntando. Vou falar sobre a pauta aqui, vou colocar. Sobre a mudança da lei, ou melhor, sobre a perspectiva de mudança da legislação por causa das declarações do primeiro-ministro e por causa da pauta que foi apresentada na Assembleia da República. O que vai acontecer com as residências que ainda não foram emitidas, ou seja, o que vai acontecer com as pessoas que estão em Portugal à espera de residência. Agora que saiu em tudo quanto foi mídia dizendo que a autorização de residência só vai ser concedida a partir de um contrato de trabalho ou a partir de um visto de procura de trabalho. Isso te interessa? Chama os amiguinhos. Eu não vou começar a falar antes de ter 50 pessoas na live. Dá um seu jeito aí, gente. Vocês estão aqui. E se sair, vai ser pior. Porque se sair, sabe o que vai acontecer? Vai precisar de mais gente. Eu tenho que botar o comentário aqui. A residência para quem vive em Portugal. Como é que eu escrevo isso, gente? Não é residência. Já sei. A manifestação de interesse vai acabar? Vai acabar. Acabar. Então vamos lá. O que fazer? Esse título, ele é emblemático, né? Dá a entender que vai acabar. Não, não é para isso. É para vocês perceberem. Continuo com as mesmas 13 pessoas. Andréia, Pinheiro, faz um favor para mim. Você acabou de chegar. Faz o seguinte, chama mais gente. Eu falei que só vou começar a live propriamente quando tiver 50 pessoas. Vai chamando aí. Eu vi que tinha 700 e poucas pessoas online quando eu comecei. Por que só 16 aderiram? E aí depois, o que vai acontecer? Vocês começam a mandar um monte de mensagem pra mim no direct. Eu não consigo responder as mensagens do direct porque vem muito volume. E no final das contas, vocês não precisavam nem perguntar nada porque estavam aqui acompanhando. Ok? Bota um fone de ouvido se você tá no trabalho, isso é uma coisa importante. O Marcelo tá respondendo assim. Lógico que não. Não sabemos. Ó, Kathleen, chama mais gente, por favor. Só vou começar a live quando tiver no mínimo 50 pessoas. Daqui a pouco eu vou ter que dizer que não, né? Que vai ser com 30, porque só tem 15. Ô, Jesus, fica difícil assim. Mas, gente, isso é para economizar meu trabalho, tá? Pronto, o Anderson chegou. Chama mais gente. Unidos para vencer, vamos lá, chama mais gente. Já estamos num número maior de pessoas. Eu não quero. Vai falar sobre a mudança da R? Vou. Vou falar sobre a possível mudança da R, ok? Vou falar sobre a polêmica sobre o que vai acontecer com as manifestações de interesse. A gente precisa fazer uma análise histórica sobre isso. Se você está interessado em saber se existe risco de você não ter a sua residência, esse assunto é para você, ao invés de você ficar assistindo fake news. Então, por favor, chama mais gente, ok? Vamos lá. Há muito lobby envolvido em torno da imigração. É verdade, muito lobby e histórias fantasiosas. Souza Gilson, tudo bem, Souza Gilson? Chama mais gente, chama mais gente, chama amigo seu que mora em Portugal, ok? Que está interessado, que tem manifestação de interesse, que ainda não tem residência. Ou CPLP, tanto faz. O importante, gente, é a gente entender a análise histórica e política sobre isso. Já falei. Olha, a Jéssica tá perguntando. Jéssica, esse vídeo eu já fiz, tá? Esse vídeo eu fiz a coisa de 5 minutos atrás. O assunto muito necessário. Pois, é um assunto muito necessário. Já começou a encher mais. Eu vou falar agora sobre... A gente vai ter uma alteração
profunda na concessão da autorização de residência a partir desse novo governo? Essa é a pauta. Tem gente que fica com medo. Mas fica aí primeiro, Jéssica, porque esse assunto também vai te interessar, tá bom? Assiste e manda para os seus amigos, enfim. Vamos lá. Boa tarde, doutora. Tenho um amigo que já tem manifestação de abril de 2023. Coitado. Abril de 2023 fez aniversário agora, uma manifestação recente, fez apenas um ano. Isso não é nada, meu querido. Tô usando do ar de deboche porque, infelizmente, isso passou a não ser nada, num país em que a gente fica há 3 anos à espera de uma residência. Eu tenho um caso emblemático que chegou até mim, que tem um senhor que é de Lisboa, ele é de Angola, ele tá há 6 anos esperando o reagrupamento dos filhos. 6 anos. Eu sou gigantesca? Não, querido, eu só meço 1,71 m. E meio. Não fica bem, né, o advogado falar que mede 1,71 m. Eu não tenho 72, então eu tenho 1,71 e meio. Vamos lá. Gente, vamos lá. Então, Marcela, a sua foi de 2 anos e meio. O seu que tá fazendo 1 ano, do seu amigo, ela tá muito recente. Olha, ela acabou de começar a andar e ela fala... Ainda não desfraudou, entendeu? Ok. Tô respondendo aí. Tem um primo que ele tem residência e os 2 filhos também, mas a esposa ainda não conseguiu. Pois, por que ainda não conseguiu? Por que ainda não foi feito o reagrupamento? E talvez seu primo tenha entrado em contato comigo, porque eu tenho uma história dessa que falou comigo por esses dias. Mas também, ele também não deve ser o único, né? A gente sabe que tem um monte por aí. Olha, gente, 22 pessoas. Acabou que eu vou começar, né? Não vou conseguir, que vocês chamem 50. E o tempo urge. E depois o Fábio vai ficar dizendo que a live tá muito longa. E o que é pior, depois outras pessoas não vão assistir. Então vamos lá. Sem mais delongas. O que foi, Gabi? Ok. Sem mais delongas, vamos ao tema. O senhor Luiz Montenegro, para quem não sabe, é o primeiro-ministro de Portugal. Será que tem alguém aqui que não sabe que o Montenegro é o primeiro-ministro? Acho que todo mundo sabe. Ok. E o Luiz Montenegro, ele juntou pautas da direita e da esquerda em um projeto de governo, ou seja, ele cedeu alguns pontos no projeto de governo. Se você quer conhecer os temas mais centrais sobre imigração, você vai lá, tá entre os números 170 até 181 desse projeto de governo, ok? Então separe para ler essas páginas relacionadas a isso. Uma das pautas é com relação à regularização da imigração. O que isso significa? Que ele está dizendo, desde do discurso de posse, ele diz: Portugal não está com as portas escancaradas, está com portas abertas à imigração. E existe uma necessidade de você regular em cotas. O que significa regular em cotas? Significa que você tem que dar a Portugal o imigrante que ela precisa, na área que ela precisa. E ele falou que ele vai focar em mão de obra qualificada e em estudantes, para você fomentar o campo intelectual e criar uma mão de obra qualificada a partir da educação e trazer oportunidades de emprego para as pessoas que já estão aqui. E incentivar essas pessoas a ficarem. Como? Portugal paga os anos de formação depois que você se formar. Isso se você tem um título de residência válido, ok? Vale para imigrante também. Quem não sabia disso, fique sabendo. Então, olha só. Sai no Diário de Notícias. Dos 5 eixos para a habitação, as cotas para a imigração. As linhas de base do programa do governo, ok? Eu não vou entrar nos outros detalhes porque vocês não se interessam por isso. Mas eu vou falar só de imigração, ok? Vamos lá. Desce. Habitação em 5 eixos. Esquema complementar de reforma. Ok, estrutura dos profissionais. Bom,
O governo admite limitar o acesso à autorização de residência a imigrantes com visto de trabalho ou procura de trabalho. E introduzir objetivos quantitativos no acolhimento do estrangeiro. Ok? Ah, então, fique sabendo, tá, Rafael? Ele devolve o dinheiro que você pagou de propina. Tanto para a licenciatura quanto para o mestrado. O objetivo é adotar o princípio de que somos um país de portas abertas à imigração, mas não de portas escancaradas, materializando em objetivos quantitativos para a imigração, ou seja, vai haver cota. Quando você fala que você vai limitar objetivos quantitativos, é que você vai ter uma cota. O que é muito bom, porque a gente não pode ficar pensando que é assim, olha, tem que ter um número de vagas, e tem que ter um número de vagas direcionado para aquela área profissional que Portugal está mais carente. É isso que ele está dizendo aqui. E, além disso, está dizendo, ponderam a dimensão da segurança, priorizando em termos de qualificação e evitando a exploração por redes ilegais de criminosos. Depois eu vou voltar nas perguntas, tá bom? Então, considerando aqui o que a gente está falando. Portugal está dizendo o seguinte... Isso já existe em projetos de imigração de vários outros países. Inclusive, na Austrália, no Canadá, na Noruega, a gente tem lá um contingente populacional e tem uma carência de uma mão de obra específica. Então, eles abrem programas imigratórios para aquele hall de profissionais. Se você não faz parte daquele hall, tchau, benção, você vem a Portugal fazer visitação. E aí está dizendo que é o seguinte... É possível que a manifestação de interesse seja extinta como um diploma? O artigo 88 e 89 sejam revogados? Claro que sim. Não fiquem chocados. Claro que sim. Por quê? A Assembleia da República é formada por um contingente de políticos. Ela era toda à esquerda, quando a manifestação de interesse foi criada. Isso em 2017. E agora ela tem maioria à direita. O que significa? Perdão, estou fazendo assim, mas é o contrário. O que significa a maioria direita? A gente tem 70 e tantos deputados de um lado, e aí a gente tem mais a Iniciativa Liberal e mais o Chega. A soma de partidos que compõem a Assembleia é muito mais à direita, sendo que a gente chama de ultradireita 50 deputados. Então, eles têm total condição de mudar o artigo 88 e 89. Mas aonde que a porca torce o rabo? Nas pessoas que já estão aqui. Então, essa live é para explicar para vocês o que são normas transitórias. Olha, a pauta do governo é essa. A gente vai fazer uma imigração mais qualificada e vinculada a cotas. Portanto, há profissões que nós não vamos abrir para imigração. Ou seja, a imigração geral, esquece que isso daqui não é mais a prioridade do governo, ok? Então, a melhor via vai ser através de um visto de estudante, ok? Ou no visto de procura de trabalho daquelas profissões determinadas que são um alerta do que Portugal precisa. Acompanharam até aqui? Ótimo. Isso é para quem vai chegar. Para quem já está aqui, existe uma coisa que chama-se disposições transitórias. As disposições transitórias são para regular situações de pessoas que estão no meio do caminho. Eu já moro em Portugal e eu não atendo o requisito da nova legislação. Então, é necessário se criar um mecanismo para normas transitórias. Ou melhor, é necessário se criar normas transitórias para uma situação das pessoas que não estão nem do lado com a autorização de residência emitida e nem do outro. Elas já estão em Portugal. E é óbvio que, se elas entraram em Portugal através de uma linha de fronteira, não pularam a janela, e em Portugal era vigente a manifestação de interesse, ou seja, eu podia me regularizar através de um contrato de trabalho ou um contrato de serviços, eu não posso pegar agora, chacoalhar essas pessoas e falar assim, pronto, agora tá fora de Portugal. Não é assim que vai acontecer. E se alguém tá dizendo isso por aí, você corta essa pessoa da sua lista de gente a assistir, porque isso é um absurdo. É você não entender sobre princípios básicos constitucionais. Então, se você está em Portugal e você ainda não tem a sua residência, isso não decorre da sua responsabilidade, decorre da ineficiência da gestão da administração pública. Perceberam até aí? Então, dentro desse contexto, se houve uma mudança na legislação,
essa mudança necessariamente tem que contemplar as situações transitórias. Ou seja, quem não está nem no lado e nem do outro. E para essas pessoas tem que haver uma regulamentação específica. O nome disso, segurança jurídica. As pessoas, o Estado, tem como princípio garantir a segurança jurídica. A garantia da segurança jurídica era: eu entrei em Portugal com uma lei em vigor. Agora, a lei mudou. O que acontece comigo? Você tem que ficar protegido. E a sua proteção, ela vai ser alcançada através das disposições transitórias, que eventualmente vão surgir, ok? Com a mudança da legislação. Com isso, a doutora Priscila está dizendo que a manifestação de interesse vai acabar? Não. O que eu estou dizendo é que possivelmente não vai ser da maneira como está hoje. E para que isso aconteça, basta uma reunião entre Iniciativa Liberal, PSD e o Chega, que são maioria na soma do Congresso. E a pauta deles é muito voltada para uma imigração regulada. Portanto, a gente já sabe qual vai ser o projeto do programa novo de governo. Regular a imigração. Regular a imigração é quase que riscar a manifestação de interesse do rol de permissão de autorização de residência. Então, o artigo 88 e 89 vai ter que ser alterado. Mas quem já está aqui não pode ser prejudicado por essa alteração. E o nome disso é segurança jurídica. Não é direito adquirido. Ninguém tem direito adquirido a uma autorização de residência. É uma expectativa de direito. Mas existe o dispositivo, um princípio da legislação, que é a segurança jurídica. E para as pessoas que estão aqui, elas não vão receber uma carta de expulsão. Que fique isso muito claro. Então, você que está no Brasil, quer vir para Portugal, não se aventure mais. Sabe o que você faz? Tira o visto de procura de trabalho. Porque isso a gente já sabe que está contemplado na forma como o governo vai tratar os próximos imigrantes. Perceberam? Agora eu vou abrir para perguntas. E olha, quem faz o visto de procura de trabalho, quem tem medo desse visto, não tenha. Ele é muito mais leve. E você já tem que vir com uma data específica. Todos os vistos de procura de trabalho que eu tiro já vêm com uma data específica, tá? Para que você se apresente ao CEF. E pelo amor de Deus, não troque pela CPLP. Não importa o que venham dizer para você. Não importa o que venham dizer. Aguarde a sua data de chegada, encontre o seu emprego e se dirige ao CEF, não, à ANMA, no dia da sua entrevista, ok? E peça a sua residência condicionada ao tipo de atividade profissional que você vai exercer. Esquece a CPLP. A CPLP foi um mal da administração pública em termos de autorização de residência. Essa é a minha visão. Agora eu vou subir aqui para pesquisar. O que vocês perguntaram? Rafael, já falei, opa, não sabia, então fique sabendo que toda formação de ensino superior, licenciatura e mestrado tem direito a receber de volta se você se mantiver em Portugal depois da sua formação, tá? Aí o Alisson tá dizendo que é desenvolvedor. Alisson, a sua profissão é uma profissão que, se você não tem residência ainda e você tá morando em Portugal, ela abraça o artigo 90. Não, ele tá dizendo como posso migrar para Portugal. Visto de procura de trabalho, querido. Depois você manda mensagem no direct. Vou entrar com a manifestação de interesse depois de 10 meses vivendo em Portugal, agora que consegui o contrato de locação. E o melhor a fazer, pois entrei com visto de estudante, mais faculdade, mais FAQ invalida? Olha, eu não entendi o que você está falando, Juliana. Só que se você entrou com o visto de estudante, você vai fazer manifestação de interesse para quê? Você está sendo muito mal orientada. O que você tem que fazer é converter a sua autorização o seu visto em autorização de residência. E se houver atraso na marcação do seu agendamento, problema da administração. Você tem que ficar com o seu visto a sua autorização de residência pelo artigo 91, se você está dizendo que está fazendo faculdade. Portugal não é um país que se pode dar o gosto de acolher imigrante. Escolher? Bom, não sei o que ele tá... Então, Marcelo, acho que você está querendo dizer em relação aos altos salários, né? Baixos salários. A proposta do governo é justamente essa. Se eu atraio uma mão de obra mais qualificada, necessariamente eu vou ter que oferecer melhores condições de salário. E ao fazer isso, eu estou aumentando o poder de consumo da população. Isso vai aumentar a arrecadação dos impostos, isso vai esquentar a economia. Isso não se inclui a quem já tem autorização de residência, certo, doutora? Não, não, isso é só para quem está no limbo. Aí o Rafael tá falando dessas medidas eventuais é o problema. Não entendi.
Se não fosse segurança jurídica, nós estávamos perdidos, sim, infelizmente. Principalmente na República das Bananas 2, que para mim é o Estado português. Anderson, já estou aqui há 9 anos, renovei minha residência e dos meus filhos, e a minha já está vencida. Qual o risco de perder meu emprego? Ele pode me negar a renovação? Pode. Mas aí, se eu estou dizendo que você tá dormindo no ponto, tá? Pelo seguinte, você está aqui há 9 anos, por que você ainda não pediu a sua nacionalidade portuguesa? Uma das condições que você tenha a sua autorização de residência renovada é condições de subsistência. Se você está me dizendo que você tem filhos e esposa, então a sua capacidade financeira tem que ser mais alargada ainda. Você pode ficar desempregado em Portugal com autorização de residência renovada? É justamente isso que o governo quer impedir. Ele não quer uma política assistencialista ao imigrante. Ele quer ganhar dinheiro com os impostos do trabalho que o imigrante executa. Como fica o pessoal com a CPLP? Troca. A minha fala para a CPLP é troca. A CPLP hoje não transmite segurança jurídica. O Érico está perguntando, como é que faz para trocar? Manda mensagem no direct. Tem vários vídeos meus explicando como é que é o processo em relação a por que você deve trocar a CPLP. Eu não vou repetir nesse. Doutora, a senhora acha que vão dificultar a nacionalidade por tempo de R? Não, Alan! Muito pelo contrário, vão facilitar, sabe por quê? Porque a lei de imigração já foi modificada, o artigo 15 já foi modificado, e agora é para contar pelo tempo do pedido, e não mais apenas pela concessão do título. Então, isso foi uma melhoria. Se você acha que eles vão alterar a lei de novo, aí já é uma outra pergunta. Não me parece que isso vai acontecer. A lei nem foi regulamentada ainda, falta 60, depois do dia 1º, são 60 dias. Wesley, tenho trabalho, casa própria em Portugal, vou perder meu emprego, minha conta no banco vai fechar porque a CPLP não vai ser mais válido? Olha só, você tem que entrar com um pedido explicando as suas razões por que você necessita trocar. E dependendo da situação, se você se encaixa numa posição de urgência, você tem que apresentar isso à administração. O Anderson já pediu a nacionalidade, já tem 8 meses e está no passo 1. Meu Deus, 8 meses no 1. Querido, deveria estar pelo menos no 4. Isso também é uma demonstração de falha da administração. Aí eu te digo, o Anderson está relatando um problema. Ele já mora em Portugal há 9 anos e ele perdeu, ou melhor, a autorização dele de residência pode não ser renovada porque ele está em situação de risco de perder o emprego. E tem 8 meses que ele pediu a autorização de residência. Se eventualmente ele perdeu o emprego porque a autorização de residência dele não foi renovada, ou melhor, 8 meses que ele pediu a nacionalidade portuguesa, vocês acham que o Anderson tem direito de entrar com uma ação contra o Estado português pela ineficiência na prestação de serviço ao cidadão? Tem. Sabe qual é o problema? Que ninguém faz isso. Então vocês não estão acostumados a ir em busca dos seus direitos. O Estado tem que ser responsabilizado por essa inércia. E você faz isso como? Entrando com processo no tribunal administrativo. E aí você vai pedir uma indenização do Estado. Quando começar a doer no bolso, aí eles vão começar a precisar ajustar o funcionalismo público, né, em termos de eficiência. Isso está na pauta. Isso foi muito legal, gostei muito. Está na pauta em relação ao programa de governo, análise de desempenho do funcionário público, ok? No meu caso, a manifestação foi cancelada, pois pedi 122k pela minha filha. Conta mesmo assim? Olha, eu não entendi muito bem a sua pergunta, porque já não lembro do caso que eu li. De qualquer maneira, manda mensagem no direct. Souza, tem CPLP, tô no Brasil, passei 5 meses e voltei. Vim em 2024, esse ano, e pretendo voltar em junho, que somando passa dos 8 meses interpolados. Estou tratando de problemas de saúde. E agora? Não sei te responder, porque, olha, primeiro, se você tem a CPLP, é um título de residência, e você teve que viajar, a primeira coisa que você tinha que ter feito era informado a administração pública da sua necessidade de viagem. Se você não fez, você pode ter problemas. Isso é porque as pessoas não se informam a respeito da legislação. Não é o samba do crioulo doido. Se você mora aqui, você fica aqui. Se você precisa se ausentar, você tem que comunicar o motivo da sua ausência. E sim, se eventualmente o Estado entender que a sua ausência não foi justificada e você passou mais tempo fora de Portugal do que dentro de Portugal, sua residência pode sim ser cancelada. Vamos lá. Sobre a nacionalidade, doutora,
de ser dificultado. A senhora disse que a lei vai melhorar. Sim, vai melhorar porque a gente alterou o artigo 15. E a alteração do artigo 15 passa a contar o tempo não mais do emissão do título de residência, e sim do pedido da residência original, ou seja, aquilo que deu origem à sua iniciativa de estar em Portugal. E para as pessoas que entraram em Portugal com visto, vai contar desde a entrada. Mas isso é uma coisa que ainda não está regulamentada. Tudo o que a gente fala é com base na lógica. É necessário que o decreto regulamentar seja expedido, entre em vigor, para a gente poder examiná-lo com o devido cuidado, verificar se existe alguma inconsistência no decreto, porque também é importante que a gente veja isso. Se houver inconsistência, tem que entrar com um processo para poder regular o decreto regulador, ok? Então, mas eu não acho que vai ser mais dificultoso. Eu acho que vai ser mais fácil. Gente, eu vou encerrar. Vou pedir para vocês passarem essa live para os demais, porque tem muita gente que quer saber sobre esse tema. E tudo o que está sendo dito, não vou dizer que é uma mera especulação, é uma análise política. Mas tomem cuidado, porque existem pessoas que usam de uma manchete para ganhar views, para ganhar likes, para ganhar sei lá mais o que, seguidores, e elas geralmente fazem isso através de uma chamada sensacionalista. Então tomem cuidado. Aonde vocês buscam as informações oficiais? Toda vez que você tiver dúvida, leia o plano do governo e comece a acompanhar as pautas da Assembleia da República em relação ao tema que é do seu interesse. Porque aí você vai ouvir os debates das pessoas que estão debatendo e você vai perceber para que lado a balança está pesando. Porque é igual o telefone sem fio. Fala-se uma coisa na Assembleia, aí uma pessoa vai, escuta aquilo, faz a interpretação dela, lança um artigo de opinião ou lança uma matéria no jornal. Daqui a pouco quem pegou aquela matéria tem uma visão diferente do que vai escrever. Aí tem um monte de portal de notícias falando quase a mesma coisa, quando na verdade existe um abismo entre aquilo que foi discutido na Assembleia e o que foi noticiado. Então é preciso ter muito cuidado com a informação que você recebe. Você tem que fazer esse filtro e buscar fontes seguras, tá bom? O que mais? Gente, é isso. Mais alguma? O Lucas chegou agora. Lucas, você devia ter chegado mais cedo. Mas essa informação não te interessa porque o Lucas já tem autorização de residência, inclusive agora vai pedir a nacionalidade através da Laurinha que acabou de nascer, tá bom? Beijinho pra vocês.